Boa noite. Está acontecendo um fenômeno que muito se tem falado nas redes sociais a respeito de um profeta mirim, o pastor mirim. É um jovem de 14 anos e que está fazendo um estardalhaço nas redes sociais. Sinceramente, eu acho que assisti a alguns vídeos, podcasts, etc. Mas eu queria trazer outros pontos de vista dos que eu vi. Primeiramente, eu não estou aqui para censurar esta criança, esse adolescente, até porque acho que é uma crueldade o que certas pessoas estão fazendo com este adolescente inespreparado, despreparado, sem conhecimentos teológicos e com uma única finalidade: ganhar dinheiro, explorando esta criança no intuito de ganhar dinheiro. Dizem que uma palestra dele custa 50, 60, 70 mil, 80 mil. Eu não sei quem o orientou, não sabemos, porém, observando, vendo umas declarações dele, despertou-me algumas curiosidades e que ninguém, por enquanto, tocou neste assunto que eu vou tocar. Para mim, não é espantoso ver uma criança prodígia. Até porque, se você for olhar dentro da música, por exemplo, temos vários exemplos de crianças prodígias. Mozart, outras crianças com 8, 10, 11 anos que tocam músicas clássicas perfeitamente bem. É um sinal de um fenômeno espantoso. Do meu tempo, muito difícil você encontraria uma criança tocando uma música clássica com tal perfeição. Mas eu quero dizer, prever o que pode acontecer com esta criança. Tibério César, ele não teve filho e pegou um sobrinho dele, chamado Nero, e o levou para ser educado, para tornar-se um imperador. Começou muito novo, aos 6, 7 anos, e contratou Sêneca
que era um grande filósofo, inclusive nascido 4 anos antes de Cristo, portanto ele foi contemporâneo de Jesus, e passou a Nero os melhores pensamentos. Ele era humanista, ele era uma pessoa naturalista. Sêneca era, por sua vez, da escola, agora me foge a memória, estoica, que pensava muito na relação vida-morte, como a gente crescer, progredir, etc, etc. E Nero recebeu todas essas lições, instruções de Sêneca. O que acontece é que Nero, depois de Calígula, aliás, eu não sei quem foi dos dois o pior, mas sei que Nero foi foi o imperador também da época de Jesus que mais combateu os cristãos, a ponto de tocar fogo em Roma. Tornou-se uma pessoa completamente louca, até que não aguentaram. Sim, ao tocar fogo no bairro próximo ao palácio, ele tinha a intenção de expandir o seu palácio, mandou tocar fogo na vizinhança e jogou a culpa em cima dos cristãos. E aí a perseguição, claro, aumentou, porque todo mundo ficou revoltado com os cristãos. E o final de Sêneca, que foi o seu tutor, foi aquele que o educou, que o treinou para exercer o seu cargo de imperador. Nero o obrigou a ele cortar os pulsos e ainda dizendo: pode morrer que eu lhe dou a minha permissão. Aquilo era uma ordem. Sêneca entra dentro da piscina e corta os pulsos, mas Sêneca corta as veias da perna por ordem de Nero. Veja a crueldade de Nero. Sêneca se debateu para morrer. Em seguida, sua mulher também morreu, Agripina. Não sei se era a mulher ou era a mãe de Nero. E Sêneca, vendo que a água quente não estava demorando muito, e pediu a Nero que passasse para uma piscina com água fria, porque certamente teria uma morte mais apressada. Existem outros fenômenos que podemos dizer assim dentro da Bíblia, como o profeta Samuel, que era uma criança, e Deus falou com ele. Ele morava com Saul. Era Saul? Não. Era Saul? Não. Era... Eu devo dizer que faz muitos anos que eu não leio a Bíblia.
mas conheço a vida de Jesus, do nascer ao morrer, passando por toda a sua vida missionária, conhecendo todos os seus milagres. Andei em Jerusalém, conheci os lugares da Palestina, Cafarnaum, Jerusalém, enfim, todos os lugares, Canaã, todos os lugares que Jesus passou, eu já tinha conhecimento bíblico e ali pude constatar e ver todas as passagens, todos aonde Jesus realizou todos os seus milagres. Eu comecei minha vida religiosa, ou melhor, dentro da Igreja Católica, aos 5 anos de idade. Minha mãe já botava a gente na frente, com 5 anos de idade, íamos assistir a primeira missa, que era às 7 horas da manhã. Depois dos 5 aos 7, eu fiz o catecismo, em preparação à primeira comunhão. Após fazer a primeira comunhão, eu me dediquei à igreja a ponto de 10 para 11 anos ingressar nos Capuchinhos e por lá ficar uns 20 anos, chegando até o vestibular de teologia, quando desisti da carreira. Mas jamais me arvoraria a fazer o que esta criança está fazendo, esse adolescente. Ainda bem que o Conselho Tutelar entrou na Justiça e, junto ao Ministério Público, proibiu este adolescente de fazer esses cultos heréticos, porque ele não prega a palavra de Deus. Ele lê um trechozinho, como eu vi, sobre Daniel, lê 2 versículos e conta aquela história de Daniel. E as pessoas, coitadas, de boa fé, mas de pouca razão, acreditam que realmente é uma criança prodígia e é uma criança, um profeta, criança. E diz que vê os anjos, e diz que vê Jesus, e que Deus está falando com ele, e que cura câncer, e que cura aleijados, e que cura isso e cura aquilo. E diz que pessoas têm inimigos, têm... Sabe, não me causa espanto, porque esta é a linha dos neopentecostais. Eles estão apavorados porque esta criança está conseguindo angariar, encher as igrejas neopentecostais. E fala em línguas. Para cá, para lá, para lá. Jesus não nos ensinou a falar em línguas. Os neopentecostais, eles se baseiam nesta farsa de falar em línguas. Eles se baseiam
na descida do Espírito Santo de Pentecostes, mas não entendem o que foi o Pentecostes. Pentecostes, quando Jesus subiu aos céus e os apóstolos estavam com muito medo, trancados num tabernáculo, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para reforçá-los na fé e darem prosseguimento com os ensinamentos dele. E com essa vinda do Espírito Santo, eles se animaram e se encorajaram e saíram. Era a época de Páscoa, onde havia gente de todas as nações. E os apóstolos começaram a pregar. E qual foi o milagre do Espírito Santo? Todas aquelas pessoas de línguas diferentes entendiam o que os apóstolos pregavam, as palavras de Jesus, eles entendiam em suas próprias línguas. Citando um exemplo, é como uma reunião da ONU, onde tem pessoas de vários países que falam vários idiomas, mas eles têm um ponto cada um, e digamos a hipótese de Lula fazer o seu discurso, cada qual entende na sua própria língua, usando com isso a tecnologia, o que não era naquela época existente. Foi realmente o milagre do Espírito Santo. Mas vou pegar o ponto principal, não querendo subjugar este jovem, mas mostrar que a mentira nele está presente e que não souberam nem formatar uma mentira convincente. Não sou psicólogo. Apesar de ter estudado pouco de filosofia, mas psicólogo não sou, mas a vida me ensinou alguma coisa. Ele deu um depoimento próprio, e que é sustentado por todos, de que ele nasceu surdo e sem as cordas vocais. Aos 3 anos, houve um milagre, aconteceu um milagre com ele. E de repente, ele começou a falar. Ora, se você não escuta, como é que uma criança se desenvolve? Uma criança normal, com audição, com fala, com visão. A criança começa a se desenvolver na fala a partir da audição. E ela reproduz nas suas cordas vocais a sua voz. Sem audição, você não vai falar. Por isso existe aquele código que agora me foge a memória, a lembrança,
código de sinais para os surdos e mudos. Não é? Esqueço. Talvez meio por fim, me lembro. Então existem sinais, eles se comunicam através de sinais. Se a pessoa é cega, mas tem audição e tem fala, mas é cego, ele desenvolve o tato. Através do tato, ele sente. Se for uma obra de arte, se for uma árvore, ou qualquer coisa, que ele seja instruído, olha, existe uma árvore, e ele toca na árvore, toca na fruta, toca na flor. Agora pergunta, que não quer calar, como é que esta criança, que era surda, e não tinha cordas vocais, que é o pior, e aos 3 anos começa a falar e diz que 3 meses depois já estava cantando louvores. A primeira mentira é esta. Não existe a mínima possibilidade de uma criança que é surda e muda começar a falar de uma hora para outra. Como? A criança, quando nasce, ela começa ouvindo o pai, a mãe. Papai, mamãe, papá, mamãe. E ela vai repetindo o que escuta. Que não era subjetivamente as condições dele. Essa é a mentira mais idiota que ele relata. É impossível. Você que nunca escutou uma palavra, você que não tem cordas vocais, ou imediatamente começar a falar e a cantar. Essa é uma mentira que só quem come é idiota. Desculpe aqueles que o admiram, mas é uma mentira escabrosa. O segundo ponto que eu vejo é que ele não tem preparação teológica, ele não conhece a Bíblia, ele não fez teologia. É um menino muito novo, de 14 anos. Isso demonstra o quanto está desregrada essas igrejas neopentecostais. Esse menino veio provar isto. Os pastores neopentecostais estão alvoroçados, empolvorosos, porque estão perdendo fiéis e o menino está com, digamos assim, uma agenda. Está em tal lugar num dia, em outro dia já está em outro lugar, e 50, 60, 70 mil. Uma palestra dele que não diz absolutamente nada. E isso é um perigo. Vai ser um perigo para ele quando ele cair na real da enganação. Vai ser uma frustração quando ele crescer, amadurecer, e causar um grande transtorno dentro das igrejas neopentecostais. Vai acabar mesmo com as igrejas, porque o que ele faz é repetir o que esses pastores, na sua maioria pentecostais, fazem.
pede R$ 1.000, pede não sei quanto, e o povo está ali, e ele inflamando o povo, e o povo se glorificando a Deus, e ele não fala de Jesus, só fala de macumba, só fala nada contra a macumba, mas ele o que fala é macumba, é o diabo, que o diabo entrou, e que não sei o quê, e o diabo veio de não sei onde, e está lá dentro, etc, etc. E as pessoas, infelizmente, você vê a que ponto chegamos com a palavra de Deus. Eu citaria Jesus, por exemplo. Jesus estudava o judaísmo, frequentava as sinagogas, mas veja que antes, Jesus, aos 12 anos, parecia uma criança prodígia. Parecia não, era uma criança prodígia, porque ela já conhecia tudo. Ela foi encontrada entre os doutores na festa de Páscoa, que ele se perdeu dos seus pais e ficou no templo pregando para os doutores, e os doutores todos assim encabulados com os conhecimentos de Jesus. Mas veja que ele não saiu por aí, não é? Fazendo toda essa propagação da palavra de Deus. Muito embora ele conhecesse, porque era Jesus, filho de Deus, ele conhecia tudo. Mas só que ele antes, ele esperou o tempo certo. Aos 30 anos ele foi batizado, foi para o deserto imediatamente e ficou por lá 40 dias se preparando para pregar a sua boa nova. Então, meus irmãos, isto é mais uma prova de que esse neopentecostalismo está desviando os fiéis da verdadeira palavra de Jesus, dos seus verdadeiros ensinamentos. E estão se deixando levar por falsos profetas, por lobos vestidos em peles de ovelhas. Despertai-vos para essas crueldades, para essas maldades, para essas pessoas sem fé e que querem convertê-los aos seus ensinamentos do diabo.